Olá, pessoal. Vamos começar agora uma live com o Dr. André e o tema de hoje vai ser sobre implantes. Que implante, o Dr. André já está entrando. Muito legal. Vai ser uma live porque é um tema. Oi, Olá, doutor André! tudo certo por aí? Tudo Como que é? Tá frio aí em São Paulo? um pouquinho só. Eu tô até Che- tá um pouquinho frio, sim. Chegando o inverno, né? Sim, sim, sim. Muito legal hoje falar de um tema polêmico, né, André? É um tema que gera, inclusive, algumas discordâncias entre colegas, né? Mas a gente, conversando sobre o assunto, a gente percebeu que nós dois pensamos mais ou menos do mesmo jeito sobre o assunto aí. Sim, sim. Porque a gente tem uma forma integral, né, holística de enxergar o paciente. Então, isso é um tema que nós vamos abordar hoje, que é não só tratar o dente, a boca, enxergar só aqui. Sim, fazer isso, ó. Enxergar a boca unido e conectado com o corpo inteiro. Essa Isso. visão é a visão da odontologia integrativa e biológica. Então, antes de falar sobre implantes propriamente dito, a gente vai dar uma noção sobre o que é essa odontologia integrativa. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse. Para quem não me conhece, eu sou Emi Kushida, dentista, odontóloga neurofocal, e eu venho dando cursos de formação em terapia neural há muitos anos. Eu iniciei há 12 anos. Olha só, eu conheci a terapia neural pela dor, porque eu tinha dor. Então foi através da minha dor que eu conheci. Me encantei com a técnica maravilhosa e hoje a gente ministra cursos aqui no Brasil. Agora eu quero que você fale, né? Você da implantodontia. Hoje eu trouxe você aqui porque eu acho você assim maravilhoso nessa técnica. Eu já tive a oportunidade de assistir a sua aula outro dia e eu fiquei encantada. Por isso eu te chamei aqui. Será que você poderia falar um pouquinho sobre você, como é que você entrou nisso? Eu também fui pela dor, mas foi um caminho um pouquinho diferente. Eu sou dentista há 23 anos, né? Sempre trabalhei com cirurgia. Meu primeiro implante eu fiz em 2004. O ano que vem faz 20 anos que eu trabalho com implantes. E a implantodontia convencional, né? Então fui professor em pós-graduação, especialização de implantes. E então eu já tinha essa vivência do implante como implante odontológico, né? Depois que veio o cerâmico para trazer algumas diferenças. Mas eu também, você vê pela terapia neural, pela dor, né? Eu, há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos, 9, eu tinha síndrome metabólica. Eu era um dentista estressado, trabalhava muito, que tinha pressão alta, eu tinha 14 quilos a mais, não comia bem. Então, acabou que eu tive que começar a me cuidar e eu conheci a ortomolecular. Então, no meu caso, a conversão veio pela ortomolecular. Eu comecei a me alimentar melhor, me suplementar, e aí foi a porta de entrada para a gente continuar nesse caminho, né? Depois veio ozônio, laser, biofísica. A terapia neural eu conheço faz 2 anos, mas eu também trabalho com terapia neural aqui. E como você disse, não tem como não se apaixonar, né? Terapia neural
Se você não se apaixonar, é porque você não conheceu direito ainda. Porque se você conhecer, né, não tem como. Eu sou capaz de, vamos dizer, por gosto pessoal, eu sou capaz de trabalhar exclusivamente com terapia neural. É que eu ainda não posso, eu ainda tenho implantes para colocar, porque eu tenho filho na faculdade, eu tenho que trabalhar, mas Não, por não, o gosto pessoal, implante é muito importante, sim, as pessoas precisam sim. sim, Eu é um tratamento. indico muitos pacientes para colocar implante, mas esse é o tema de hoje. Isso. Quando indicar o implante? Qual a diferença entre o implante de titânio e o implante de zircônia? E a maioria não sabe que existe implante de zircônia, né? E aceita aquilo que existe no mercado, mas é esse esclarecimento que nós vamos dar hoje. Mas Isso. antes de falar em implante, vamos falar um pouquinho na introdução do que é a odontologia integrativa ou a biológica, que alguns chamam, né? É, Essa nova visão. você sabe que, Emico, até vou discordar um pouquinho de você, porque eu não gosto desse termo nova visão, não, porque eu acho que essa odontologia, com esse olhar sistêmico, esse olhar integral, ela é do princípio da odontologia. Eu acho que o dentista acabou, até pelo treinamento dele ali na faculdade, acabou esquecendo que aquela boca faz parte de um corpo e também o médico ele é treinado a tratar o paciente sem ver a boca, né? Então eu não acho que é uma nova odontologia, na verdade eu acho que é um resgate de uma odontologia que se Sim, perdeu. sim. As E, pessoas perguntam, é uma nova especialidade? Não. não, não A é. gente faz a odontologia convencional, normal, só que a gente agrega, né, alguns A gente tratamentos. é uma filosofia de trabalho, não é uma especialização. Até porque quando a gente se especializa em alguma coisa, a gente acaba adotando protocolos. E a odontologia integrativa, sistêmica, ela é justamente individualizada. É o que aquele paciente precisa. Não tem um protocolo que vai servir para todo mundo. Então, especializar vai acabar doutrinando um pouco esse profissional. Então, o que a gente faz é procurar naquele paciente. A gente vai trabalhar na boca, tá? Então, o dentista vai trabalhar na boca. Não tenha dúvida. Nós vamos fazer restauração, nós vamos fazer implante, nós vamos fazer periodontia. Porém, a gente tem uma sensibilidade e um treinamento para descobrir como aquele problema na boca pode refletir na saúde sistêmica e vice-versa. Como, por exemplo, um hipotireoidismo pode estar prejudicando o meu metabolismo ósseo para eu fazer um implante. Então, a gente tem essa. Mas não é que o dentista vai tratar o hipotireoidismo. Não, ele vai ter colega médico que vai tratar. Só que esse dentista ele sabe identificar o problema. Aquele problema que muitas vezes se manifesta na boca, mas que tem uma repercussão sistêmica. Então, como por exemplo, que a falta daquele dente vai repercutir no organismo como um todo. O dentista ele é treinado para tapar o buraco. Então, está faltando um dente, vamos colocar um implante. Quebrou um dente, vamos completar ele. A gente está, vamos dizer assim, mas tapando buracos. Mas o que a falta daquele dente pode causar naquele paciente? Então, ele vai diminuir a mastigação, vai diminuir a absorção de alimentos, e tudo isso vai ter uma consequência. Então, a gente nada mais é que um dentista que tem esse olhar mais integral. Sim, sim. Essa é a visão que a gente tem que ter do corpo como um todo. Porque, de um modo geral, o dentista só enxerga isso aqui, né? E essa conexão, olha só, a conexão com os órgãos, com os sentidos, com os meridianos da acupuntura, com as emoções. O que está acontecendo? Por que aquele paciente perdeu aquele dente? Por que ele extraiu? Por que aquele canal que ele fez há muitos anos atrás
formou um abscesso? Por que que não deu sucesso? Por que que ele teve que extrair? Por que que teve que colocar uma prótese ou um implante? Para tudo tem o porquê. Então, essa visão da odontologia integrativa é exatamente isso. Saber o que está acontecendo. A partir daí, indicar o melhor tratamento para aquele momento que o paciente está passando. E é lógico, aquilo que você acabou de falar, tem várias questões envolvidas aí. Como é que está a saúde do paciente? Como é que está o sistema imunológico? Está faltando alguma coisa? Por que que alguns pacientes colocam um implante e caem em insucesso? Por que que ele perde aquilo? Então, tem várias coisas envolvidas. Então, você é professor de implantodontia e... Na verdade, eu acabei parando de dar o curso de implantes, porque eu dava curso na PCD, na Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, né? E o que acontecia lá é o implante de titânio. E por alguns motivos que a gente vai discutir aqui hoje, eu perdi um pouco o encanto do titânio, né? Então, não é que não é para fazer implante de titânio, já vou explicando aqui, mas a gente vai se informando mais e aí a gente vai perdendo um pouco o interesse. E aí eu acabei não dando mais aquele curso de implante lá na PCD. Então, para a gente começar a diferenciar isso, né? O implante, ele é utilizado, o implante de titânio, ele é utilizado na odontologia há mais de 50 anos, né? E tem uma história aí de sucesso. O problema é que o titânio, ele é um metal. Sim. Como qualquer metal, quando você coloca numa solução eletrolítica, ele gera uma corrente elétrica e tem uma corrosão, ele aumenta a corrosão. O titânio, embora seja um material muito bem tolerado pelo organismo, ele, por ser metal, ele acaba, com o passar dos anos, sofrendo corrosão. Então, hoje, André, né, eu já fiz, eu parei de contar quando eu fiz 5.000 implantes de titânio. Então, eu tenho uma história boa. E aí, o que acontece? Hoje, se eu for colocar um implante em mim, no meu corpo hoje, eu não tenho implantes. Então, vamos pensar que eu não tenho implantes, mas eu vou precisar de um agora. Sabendo o que eu sei hoje, eu escolho o de cerâmica para mim. Por quê? Porque ele não tem essa corrosão que a gente está falando, que as pesquisas nos últimos anos têm mostrado o efeito dessa corrosão no organismo, no sistema imunológico, né? Que é pequeno, é uma corrosão baixa, mas existe. Porém, a gente tem que levar em conta, Mico, e esses pacientes que eu fiz os 5.000 implantes, eu vou chamar todo mundo e tirar os 5.000 implantes que eu coloquei? Né? Não tem cabimento a gente sair correndo atrás agora, porque o implante ele tem um propósito ali que ele está servindo, né? A gente fala assim, eu estou falando bastante, né? Não sei se eu estou dando espaço para você falar aí. Não, e tem aquela questão da ósseo-integração. Com o tempo, ele se engrena completamente dentro do osso. E aí, se eu decidir tirar esse implante que já está instalado, não é simplesmente assim, eu vou tirar uma restauração e colocar outra. Eu vou tirar uma massinha e vou colocar outra. Não, é uma cirurgia que eu vou ter que intervir e isso... qual que é o principal trabalho do dentista biológico integrativo? É remover do paciente campos interferentes, né? Na terapia neural a gente fala bastante disso, de campo interferente. Sim. Então a gente tem que remover esses campos sem criar novos, né? No intuito de eu tirar um campo interferente, eu não posso gerar mais problemas para o paciente. Se a gente for pensar friamente, vamos dar um exemplo aqui.
Morango é uma frutinha low carb, docinha, que todo mundo gosta. Mas tem gente que se comer morre, porque é alérgico. Então, não existe uma regra que é para todo mundo. E na odontologia, com relação aos implantes, é a mesma coisa. Se você não tem implantes e vai fazer, eu sugiro que você faça um cerâmico. Se você Sim. já tem um implante de titânio, não precisa sair correndo para tirar. Procure um bom dentista para avaliar os riscos, o benefício e o melhor momento para fazer isso, né, Mico? Porque a gente estava falando sobre o ser integral, completo. E às vezes, naquele momento, aquele paciente não está nutrido da maneira certa, não tá numa boa fase psicológica Sim, dele. sim, E então a gente tem que saber intervir no melhor momento para aquele paciente. A gente sim. não pode generalizar. Todo mundo está com implante titânio aí, vamos arrancar tudo e botar cerâmico. A gente pode, em alguns. Vamos dizer que a gente vai beneficiar muita gente, mas vai ter gente que a gente pode estar atrapalhando. Vou até contar um caso que chegou para mim, né? Então, um paciente que tinha implantes de titânio e que ele estudou, ele próprio chegou ao conhecimento que falou, olha, é melhor eu tirar esse implante e, e colocar o cerâmico. Foi o próprio paciente que teve essa iniciativa e procurou um colega nosso. Só que, por algum motivo, não sei se o paciente não estava bem nutrido ou se a cirurgia foi traumática, não sei dizer o motivo, o implante de titânio, o paciente não tinha dor nenhuma. Quando tirou de titânio e colocou o cerâmico, aquele osso não cicatrizou bem e o paciente começou a sofrer de dor. Quando chegou para mim, depois de um ano com dor, o tratamento foi tirar o implante cerâmico e tratar o osso, que ele estava com cavitação óssea. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O implante cerâmico não é uma bala de prata que vai acabar com todos os problemas. Eu preciso saber a hora de intervir para eu não criar um problema para o paciente. Às vezes o paciente está lá com titânio e nem tem problema naquele momento, e aí eu vou intervir e ele vai ter problema. Então, André, esse é um dos motivos que eu trouxe você aqui para esclarecer isso, porque eu estou recebendo um número muito grande de médicos integrativos que estão pedindo para tirar o titânio, porque sabe o que o titânio, sendo um metal que é corrosivo, aquilo tudo que você falou, não é biologicamente compatível por ser um metal. Então, por tudo isso, o médico pede para trocar, mas não é assim tão simples. Que é aquilo que você falou. Você teve um paciente que você colocou o de Não, cerâmico ou de não foi eu, ele zircônia. foi no outro colega. Ele chegou para mim com dor, mas a ideia do paciente, quando ele foi nesse outro colega trocar, era resolver tirar o titânio, e para ele não foi bom, né? Então, por isso que a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas que existe momento, às vezes, aquele implante de titânio que todo mundo faz está sendo bom para aquele paciente, pelo menos naquele momento. Naquele momento. Quando der problema, se a gente percebe que aquele implante está dando problema, está relacionada com alguma doença que ele está tendo, com alguma doença autoimune, né? Com alguma doença crônica que ele tem, aí a gente pode pensar na possibilidade de remover o titânio e colocar por cerâmica. Ou simplesmente tira e não precisa colocar implante, não precisa. Dá um tempo para o corpo se autorregular, autoequilibrar sozinho. Porque muitas vezes aquele implante de titânio, depois de muito tempo, começa a alterar toda a saúde e o sistema imunológico do paciente. Então, é até bom remover para o corpo se restabelecer do equilíbrio novamente. Mas existe casos em que é melhor um tempo sem nada, sem colocar nada.
Ou, às vezes, em vez de implante, ficar um tempo até com uma prótese. Porque vai que aquele paciente está tão preocupado com a estética, ai, vai aparecer. Ai, eu não quero que ninguém perceba que eu tenho uma falha. Aí a gente pode pensar em colocar até uma prótese fixa ou uma adesiva, pelo menos temporariamente, até que se resolva o que fazer, ou até o corpo se equilibrar outra vez. Então, aí que está a individualidade de cada um, e não fazer protocolo. É isso aí que mora o perigo. Protocolo não é bom, porque o que é bom para um pode ser que não seja bom para o outro. Aí que tá. O profissional tem que ter a sensibilidade de saber o momento certo. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive um paciente que estava numa depressão profunda, tá? Ele estava se tratando, ele chegou até a mim e ele estava com uma autoestima muito baixa, ele não estava bem. Aí, o que ele fez? Naquele momento que ele estava com uma depressão profunda, ele colocou um implante, porque ele queria ficar mais bonito. Só que o corpo dele não estava preparado para receber aquele implante. Então, para aquele paciente, naquele momento, aquele implante serviu como se fosse uma bomba atômica e fez ele, ó, lá para baixo. Porque então, não é só corpo, né, Emico? Exatamente. Lógico que a gente trata do corpo, a gente está tratando da boca, do corpo, mas o paciente tem corpo, mente e espírito. A gente não vai tratar de espírito, ninguém aqui é padre ou não sei o quê, mas a gente tem que entender que esse ser é complexo e que não é só a parte biológica que a gente tem que olhar, tem que entender como um todo, né? E isso do titânio é interessante frisar o seguinte, Nico. As pesquisas têm, desde 2014 para cá, tem aumentado muito o número de pesquisas científicas que estão comprovando essa oxidação do titânio na boca. Tem pesquisas antigas, de 1980, mas nos últimos anos aumentou o número de pesquisas sobre essa oxidação. E o que acontece é que os metais eles oxidam, né? Mas a boca é mais complicado porque tem a saliva que a gente estava falando. A saliva ela catalisa toda essa energia elétrica, esses elétrons, acelerando a oxidação do titânio. Então, se a gente for pensar de uma maneira simples, o que não é verdade, nada é simples em saúde, né? Mas se a gente for pensar de uma maneira simples, um dia o titânio vai acabar dando problema, entendeu? Concordo. Se a pessoa hoje está tudo bem, mas daqui a 10, 20 anos, essa pessoa ela já teve outros problemas de saúde e aí ela teve trauma emocional, ela já está com uma menopausa, ela já está com uma avitaminose, e aí vai aparecer esse problema com o titânio. Então, se a gente pensar de maneira simples, uma hora esse titânio vai dar problema. Mas isso não significa que a gente precisa sair correndo e intervir. A gente precisa planejar bem. E como eu disse, se eu fosse fazer hoje, né? Eu não tenho implante e vou fazer um implante hoje, eu escolheria fazer o de cerâmico para não ter esse risco da corrosão. Tá bom. Agora, eu queria que você explicasse a diferença entre titânio e o cerâmico, no caso, a zircônia, e por que a zircônia agora é considerado um implante de material biocompatível, que o organismo aceita muito bem. Queria que você falasse sobre isso. O titânio, ele é um material que a gente considera biotolerado. O organismo tolera bem. Mas a cerâmica, ela é biocompatível. Se eu for olhar histologicamente, o que significa isso? Se eu pegar o osso lá, que está grudado no titânio, e o osso que está grudado na cerâmica,
o comportamento das células é quase idêntico, a diferença é mínima. Mas eu tenho uma diferença grande nos tecidos moles, na gengiva. A gengiva, ela gosta muito mais da cerâmica do que do titânio. Ela tem um comportamento de fibras totalmente diferente e tem menos adesão de placa bacteriana. Isso também é comprovado. O titânio tem mais adesão de placa bacteriana por uma questão elétrica de tensão superficial e a cerâmica eu tenho menos. E aí alguém pode falar assim, mas a zircônia vem do zircônio, que é um metal, né? E os metais é que a gente está fugindo porque o metal tem esse comportamento de galvanismo, de corrosão. Acontece que quando eu pego o zircônio, que na tabela periódica ele vem da família dos metais, eu faço um trabalho industrial nele e transformo ele em dióxido de zircônio, isso vira zirconiar. Por isso que a gente fala, o zircônio é o metal, é o elemento que a gente encontra na natureza. Isso, é o bruto. Isso. E quando eu acrescento óxidos nele, o óxido de zircônio, eu tenho uma outra estrutura molecular que se chama agora zircônia. A zircônia, ela, por ter esse dióxido de zircônio, né, tem esses óxidos aderidos à molécula, ele muda completamente as propriedades físicas dele. Ele para de conduzir eletricidade, ele para de corroer, ele para de ter tanta interferência eletromagnética e a gengiva gosta dele. Então, por isso que tem essa diferença. Então, pode ser, Mico, que a gente... o titânio serviu a gente muito tempo. E pode ser que daqui a uns 10 anos a gente tenha um implante de outro material. Deus nos livre, lá faz um implante de grafeno, né? Sei lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que a humanidade vai evoluindo a técnica, a produção, a confecção, e não vamos tirar o mérito do implante, que teve muita utilidade até hoje, o de titânio, né? Até hoje ele é o implante mais colocado no mundo, mas as pesquisas são claras, mostrando que existe uma corrosão. Então, assim, já foi mostrado que o osso em volta do titânio, daquele implante que eu coloquei, ele tem íons de titânio, que se desprenderam do titânio e foram parar no osso. Isso tem uma interação com o nosso sistema imunológico, né? E é por isso que, às vezes, o paciente lá estava com o implante tudo bem por 10 anos. De repente, o implante começa a perder o osso e a paciente acaba perdendo o implante. Por causa dessa reação imunológica, né? Então, hoje, na quinta-feira passada, eu estive num encontro que teve aqui em São Paulo, só sobre implantes cerâmicos, né? A gente teve palestrante dos Estados Unidos, da Europa, alguns professores brasileiros também. E a conversa ali foi bem clara, que é uma opção viável e hoje é a opção certa. Mas se a gente for pensar, Mico, lá no congresso tinha, sei lá, 5.000 dentistas. E na sala do implante cerâmico tinha 30 dentistas. Então, nós fazemos parte de uma minoria, né? Sim, sim. Mas longe de ter uma visão mercadológica, engana-se quem acha que a preocupação nossa é vender. A preocupação é saúde. Isso. Longevidade. E uma coisa é certa, o implante cerâmico é um pouquinho mais caro do que o de titânio. E o paciente precisa colocar na balança se ele está preocupado com o valor ou se ele quer saúde. É o que você acabou de falar, saúde. Estamos preocupados com a saúde, por isso que a gente conhece esse outro lado
E a live de hoje é para mostrar para as pessoas que existe isso e que isso é mais saudável para o nosso corpo, tá? Então, esse esclarecimento, e eu agradeço você de trazer essa notícia fresquinha desse congresso internacional de implante que você fez na semana passada, trazendo essa notícia para a gente, né? E assim, a gente só agradece por você trazer essas informações. E voltando àquele assunto que você falou, Emico, o paciente, vamos pensar, o paciente está lá com um implante de titânio, né? Tem gente, que nem você falou, que você recebe indicação de médicos, e eu também recebo, né? O médico, tem médico agora, é muito legal, ele pede a panorâmica para o paciente. O paciente já vem com a panorâmica do médico. Eu acho isso ótimo, o médico querer saber se aquele paciente tem implante, tem canal, eu acho isso maravilhoso. Só que às vezes o médico indica o paciente e pede para trocar tudo, mas ele não tem, o médico não tem condição de avaliar o risco e o grau de trauma daquela intervenção. É o dentista que tem que avaliar isso. Então, uma coisa é a gente dizer, não, a cerâmica hoje ela tem muitas vantagens em relação ao titânio. Isso é fato. Agora, aquele paciente, ele está em condições físicas, psicológicas de passar por aquela intervenção e trocar? Porque eu até vou fazer um parênteses dentro disso aqui, Emico. Tem casos que é muito simples, tá? Tem casos que, assim, em meia hora, eu tiro o implante de titânio e já instalo o cerâmico no lugar. Porque foi muito simples fazer esse desrosqueio. Isso. Mas às E vezes... tem casos que para eu tirar esse implante, eu vou ter que desgastar o osso do paciente, vou ter que depois fazer um enxerto, e aí eu vou fazer esse paciente passar por algumas cirurgias. Então, esse paciente tem que estar pronto e preparado, não só biologicamente, como psicologicamente para isso. Sim, sim. Inclusive, tem casos que tá tão ósseo integrado que não tem como remover, e se for para tirar, tem que usar até aquela trefina. Eu não sou implantodontista, mas eu sei que tem um aparelho que faz isso dentro do implante e que remove não só o implante, mas como todo o tecido que está ao redor. Você imagina o trauma, a agressão que está aí do local, é uma agressão que vai diretamente para o sistema nervoso. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Por exemplo, às vezes aquele implante, como aquele paciente que eu falei que eu tirei um implante cerâmico, que o implante cerâmico estava causando, foi colocado em cima de uma lesão e causava dor no paciente. E aí, para tratar o osso, a gente teve que tirar o implante cerâmico. Às vezes, apesar de ser uma cirurgia traumática, para aquele paciente está indicado, porque aquele implante está fazendo mal para aquele paciente de maneira intensa, né? E às vezes eu posso planejar isso de uma outra maneira, com mais tempo e menos trauma. Entendeu? Então, realmente é uma medicina, é uma odontologia que ela é individualizada. Não existe uma regrinha, é caso a caso. E eu vi aqui uma pergunta da Kelly também, falando que a gente acaba tratando o dono daquele dente, é o paciente, né, que traz todo o problema, ele traz um pacote junto. Então, não enxergar só aquele implante, e sim como é que ele está, o que ele está passando, algum conflito, algum problema emocional. Então, a gente tem que dar todo esse acolhimento, esse resguardo, esse apoio. Aí que tá. A parte bioquímica também, né? Sim, tá na hora. Bioquímica, pedir exame, hemograma, o que está faltando?
o Andrés Peralta, ele fala assim, mas é o implante de quem, né? Porque às vezes, de quem? É a dor de cabeça de quem? É o implante de quem? É caso a caso. Isso, porque para um é bom, para o outro não. Ninguém é igual a ninguém. Cada um reage de uma maneira diferente. E o momento, né? Porque nós estamos evoluindo. Então eu posso, às vezes não é o momento para aquele paciente agora, mas eu posso trabalhar ele para chegar nesse momento, né? Aquilo que você falou agora há pouco, às vezes a cirurgia é necessário. Aí está a importância do terapeuta neural para trabalhar todo esse trauma através da terapia neural, história de vida, a procaína, justamente para ressignificar não só o trauma local, mas como o trauma psicológico também. Sim. Então são coisas que se complementam. Corpo, mente e espírito, tudo, né? Então, como eu disse, a gente não vai tratar do espírito, mas a gente tem que entender desse paciente como um todo, né? Olhar ele de maneira integral. E quando for fazer também, amigo, vamos supor que avaliou aquele paciente e ficou decidido que a melhor opção é trocar aquele implante. Então, fazer isso de maneira menos traumática possível, planejar a incisão para a gente não precisar cortar muitos meridianos ali, né? Exatamente. Depois da cirurgia, fazer a terapia neural. Então, tudo isso vai complementando e aumentando a nossa chance de sucesso. Sim. Então, o que leva ao insucesso, eu acredito, são os implantodontistas que só estão pensando naquele implante, sem enxergar o paciente como um todo. Aí cai em sucesso. Menor chance de dar certo, menor chance do corpo se adaptar com aquele novo implante. Daí a importância. E não ficar achando que o implante cerâmico é, como eu disse, assim, a bala de prata que vai matar todos os lobisomens, né? Se a gente comparar com o titânio, ele tem muitas vantagens, mas também é uma intervenção, né? A gente vai ter que ver se aquele leito receptor funciona, se o paciente está pronto para isso. Tem muita coisa para levar em consideração. E não apenas o implante em si. E uma pergunta também que fazem muito para mim, a chance de fratura. Eu queria que você falasse um pouquinho, se o de zircônia é tão resistente ou é mais resistente do que o do titânio? Emico, essa é uma dúvida muito comum, inclusive dos pacientes, né? Sim, todo mundo pergunta isso. Os implantes de zircônia, embora sejam uma realidade agora, eles têm os primeiros casos são da década de 60, as primeiras experiências. Então, de fato, os primeiros implantes de zircônia ali na década de 2000, 2000 e pouco, eles não eram esse dióxido de zircônia, eles tinham alúmina na composição. E aí isso tornava eles mais friável. Então teve vários casos, sim, de implante cerâmico que quebrou dentro do osso. Ele já lá em função e o implante quebrou. Mas a gente tem hoje esse dióxido de zircônio, né, que é a zircônia que a gente usa hoje, numa liga que ela fica mais resistente do que o titânio. É mais fácil fraturar um implante de titânio, que acontece, eu que já trabalhei com implante de titânio muito, posso dizer, titânio fratura, sim. E hoje é mais fácil você fraturar um implante de titânio do que você fraturar um implante de zircônia. A resistência dele é superior. Com os benefícios de... né? Então, assim, a gente tem um benefício da zircônia, que é ele ser mais estético. Então, se eu pego na região anterior aqui e aparece a gengiva por transparência ali, quando eu tenho o implante de titânio, fica tudo cinza, aquela gengiva, porque é o metal que está lá embaixo. Quando eu tenho um implante de zircônia,
ele não dá essa ele é branco, então ele é mais estético. Mas para nós da odontologia biológica, a estética dele é o que menos importa. O que a gente está preocupado mesmo é com a corrosão e com a eletricidade. Isso. E quando você fala assim de corrosão e eletricidade, eu queria frisar outra vez para algumas pessoas que não são dentistas, o que é corrente galvânica, o que é o galvanismo, o que acontece quando o dentista coloca vários tipos, restauração, implante, prótese, tudo de metal. Eu queria que você falasse um pouco disso, e ainda com o implante junto. A verdade, Mico, é que por muitos anos os dentistas aprenderam a usar o metal na boca porque Isso. tem uma durabilidade muito alta, né? A mecânica em si é o mais resistente, tem que durar a vida inteira. Isso. É assim que eu aprendi. E além disso, o metal ele não é difícil de você trabalhar. Você tem um protético que vai fazer a fundição. Ele é um processo que às vezes você consegue fazer de maneira até artesanal. E você confeccionar um metal para o paciente, numa restauração, numa coroa, né? Então, por muitos anos ele foi utilizado e ainda é utilizado. Só que o que acontece que a gente não aprende na faculdade? É que todos os metais, alguns mais e outros menos, mas todos os metais, quando eu coloco ele numa solução eletrolítica, eu libero elétrons. E forma a corrente galvânica. Essa corrente galvânica é assim que é feita uma bateria, por exemplo, bateria de celular, bateria do relógio. Então, essa corrente galvânica, ela literalmente gera elétrons, né? Libera íons. Só que a saliva, ela tem essa propriedade de ser uma solução eletrolítica. Então, o metal em qualquer lugar do corpo é menos pior do que na boca. Porque eu não tenho saliva. Se eu ponho uma placa de titânio na coluna, eu não tenho saliva lá. Eu ponho uma placa de titânio na minha perna, eu não tenho saliva lá. Agora, na boca, isso é potencializado pela saliva, que é essa solução eletrolítica, que acelera a corrosão e gera eletricidade. E aí, amigo, tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte. Os dentes, eles se comunicam com o cérebro através de eletricidade. O nosso corpo se comunica com a eletricidade, certo? Sim. Sim. E aí, se eu tenho um dente cheio de metal, uma boca cheia de metal, eu vou aumentar a eletricidade daquele nervo. Vai chegar informação diferente aqui para o cérebro. Então, embora o dente tenha uma eletricidade, se eu aumentar essa eletricidade 5, 10, 20 vezes, a informação vai chegar errada no cérebro, certo? E todo mundo, Emico, acredita no eletrocardiograma. Vai lá no cardiologista, ele põe os sensores lá no coração, e aí faz o exame e fala assim para o paciente, olha, paciente, o seu coração está com arritmia, porque eu vi o padrão elétrico aqui, e ele está batendo errado. Todo mundo acredita em eletroencefalograma. Vai lá no neurologista, ele põe os sensores lá na cabeça, e aí o neurologista fala assim, olha, tem uma região aqui do seu cérebro que está super estimulada, está muito elétrica. Nisso todo mundo acredita. Mas acreditar que o aumento da eletricidade na boca possa interferir em algum processo fisiológico, todo mundo acha que é loucura. Sim. Mas quando você mostra para o paciente, porque aquele multímetro, né, que é aquele medidor de eletricidade, você mostra para o paciente que a eletricidade, você põe no dente dele, aí tá lá, 0,9 a 20 nanovolts. Você põe no dente com restauração de amálgama, ou você põe no implante de titânio e tá 10, 20 vezes a eletricidade que já tá, o paciente fala assim, tira esse negócio, eu não quero esse negócio aqui não. E infelizmente a gente não tem muita pesquisa sobre o efeito desse galvanismo na saúde, né? É um assunto que pouca gente pesquisa porque não tem interesse financeiro. É mais fácil a gente pesquisar sobre uma droga, sobre um equipamento, porque tem a indústria patrocinando a pesquisa.
Então, mas o que a gente pode ver? Na clínica, Emico, a clínica ela é soberana. Então, eu vou contar um caso verídico aqui do meu consultório sobre galvanismo. O ano passado eu atendi uma senhora, 70 e poucos anos. Ela, por 20 anos, ela tinha pesadelos todos os dias. E os pesadelos dela eram assim: estava enforcando a cobra, o avião estava caindo, estava fugindo do ladrão. É Que trágico! só coisa ruim. Ela caiu da cama, bateu o nariz. O marido dela teve que passar a dormir em outro quarto, porque ela chutava muito ele. Né? Então, ela passou em neurologista, começou a tomar remédio, não adiantou. Enfim, ela fez o que 20 anos tentando resolver isso e não resolveu. Aí ela chegou para mim por indicação da sobrinha dela que eu já tinha tratado. E aí eu medi o galvanismo dela, porque ela tinha restauração de amálgama, tinha pino intrarradicular, tinha coroa de prata, tinha coroa de ouro, tinha uma coleção de metais na boca. Quando eu medi a eletricidade, passou de 200 nanovolts, é muito alto isso. E eu mostrei para ela, pessoal, normal seria no máximo até 20 e o seu está 200. Então, Uau. qual que é a chance de você estar lá? Expliquei para ela assim, ó, vamos pensar assim, você está dormindo, não é para chegar nenhuma voltagem no seu cérebro e o seu dente está mandando uma voltagem 10 vezes maior do que o natural. Qual que é a chance do seu cérebro achar que é uma cobra, que é um ladrão ou que é um avião que está caindo, entendeu? Aquilo de alguma maneira perturbava o sono dela. E ela, quando eu expliquei isso para ela, e eu falei assim, eu não estou te prometendo, vamos tirar os metais e é bem possível que você melhore, mas eu não sei. Emico, nós demoramos uns 8 meses para resolver tudo, né? E tiramos tudo e ela foi melhorando aos poucos o som, foi melhorando aos poucos, tinha episódio. Na última vez que ela veio no final do ano, em dezembro. Ela falou desse jeito assim para mim, doutor, faz 46 dias que eu não tenho pesadelo. Olha. Pode tirar os metais. Então, é uma pessoa que passou em neurologista, que passou em psicólogo, que passou em tudo e não resolveu. Sim, sim. Mas a gente pode fazer isso também com teste de biorressonância, para saber se naquele dente com metal a pessoa está perdendo alguma força muscular ou está perdendo energia. O ring, né? O ring test. Alguns usam aurímetro, alguns usam pêndulo, alguns usam aquele teste da força do braço. Então, cada profissional usa um jeito para ele mostrar para os pacientes o que aquele metal está provocando na saúde dele. Tem pacientes que são tão sensíveis que ele sente choque quando coloca garfo na boca, porque é mais um metal que ele está colocando próximo dos outros metais. Curto-circuito. Exatamente. Só que a pessoa nunca tinha percebido isso e achava que isso não era importante. Eu tenho um paciente que ele tinha prótese de um lado e amálgama do outro, e quando ele encostava os dentes, ou quando ele ficava em estado de repouso, ele mancava. Ele andava tudo torto. Quando colocava um pedaço de guardanapo, separar aqueles dois metais, ele andava reto. Eu acredito. Olha só! Então, são testes simples para o paciente entender a importância desse galvanismo, choque elétrico que tem dentro da boca, em contato com a solução eletrolítica, que é a saliva. Então, o principal problema da nossa boca, com tantos metais, é a presença da saliva, porque é na saliva que tudo acontece, conforme você explicou aqui agora. E aí que entra o titânio, né? Aí que a gente, quando possível, opta pela cerâmica, porque não vai ter essa corrente elétrica no titânio. Exatamente. Olha só as vantagens, né, desse novo implante
que nós estamos falando aqui do titânio e do cerâmico. A vantagem do cerâmico, que a maioria das pessoas ainda não conhece. É o que você acabou de falar do congresso. Só tinha poucas pessoas assistindo a palestra sobre implante de cerâmica. Quer dizer, ninguém sabe, ninguém conhece e fica assim. Então, cabe a nós falar, divulgar sobre isso, o quanto que isso vai interferir na nossa saúde. Tá? Por isso que eu estou te chamando aqui. Eu agradeço a sua presença, para você tirar essas dúvidas, para você explicar. Hoje não existe mais dúvida, as pesquisas são claras, né? Então, tem a questão do tecido mole, que eu falei, da gengiva, que gosta muito mais da cerâmica do que do titânio. Tem essa parte da corrente elétrica, que vai alterar essas informações que chegam no cérebro. Tem a parte da corrosão, que libera íons no osso. Então, o titânio vai liberar íons e a cerâmica não. Então, por esses motivos, se a gente for colocar um implante hoje, a escolha é cerâmica, né? Agora, se a pessoa já está com implante de titânio, calma, pode dormir sossegada e vamos avaliar com calma, né? Uma maneira e o momento de fazer essa troca de maneira a não criar novos campos interferentes na pessoa. Isso. Porque parece que é uma coisa simples, mas tirar uma coisa e colocar, fazer uma cirurgia para tirar e colocar outro, não deixa de ser uma cirurgia. É um trauma, é outra agressão para o sistema nervoso. Será que o paciente está preparado para isso? É o momento certo? Exatamente. Ele está bem emocionalmente para suportar aquela cirurgia? O corpo dele está preparado? Olha quanta coisa que o profissional precisa levar em consideração. E não simplesmente achar que troca, tira isso e coloca outro. Não é assim, não é. Um pequeno número dos casos, Emico, é relativamente simples, tá? Sim. E como eu disse, tem casos que sim, é uma cirurgia rápida, com pouquíssimo trauma, você consegue tirar aquele implante de titânio e colocar um cerâmico, mas não é a maioria, isso é uma minoria. A grande maioria dá um pouco de trabalho para tirar esse implante de titânio e às vezes envolve a gente ter que fazer enxerto, né? Então não é assim, vai lá, tira tudo, troca e põe cerâmico. Calma, vamos investigar, né? E fazer da maneira correta. Sim. Muito bom esse esclarecimento. E outra coisa, hoje em dia os pacientes pesquisam tudo na internet. Sim. Eles sabem tudo. E depois eles vêm questionar a gente. Pode? Não pode? Qual a diferença? Ele fratura? E da estética? Então, a gente tem que saber esclarecer, falar do momento, que não é tão simples assim. Tem que levar em consideração várias coisas e não simplesmente fazer essa troca. Então, os pacientes vêm questionar. Daí a importância. Hoje o paciente já vem falando de bioquímica, já vem falando de... tem paciente que sabe ver exame de sangue igual a gente, sabe? Como é que chama? Suplementos, né? O cara já entende muita coisa, porque a internet está aí, né? Quem quiser, pesquisa. Então, não é incomum a gente atender um paciente que a gente fica até meio assim, pô, esse cara aí tá ligado, né? Então, a gente tem ainda, por exemplo, amigo, o dentista integrativo, às vezes ele não vai fazer implante, né? Mas ele precisa entender para poder conversar e orientar o paciente, né? Sim. Não é todo mundo que faz cirurgia, mas ele precisa entender para poder orientar. Exatamente. Então, por Senão, exemplo, a gente eu não faço canal, mas eu sei orientar o paciente. Olha, isso tem essa vantagem, essa desvantagem, você tem que fazer bem feito, usar ozônio, etc. Mas pode acontecer isso.
Então, a gente tem que saber dessas opções, embora eu não faça canal, né? Eu encaminho. Mas é importante a gente ter essa visão global. Tá. Ó, uma outra dúvida que as pessoas me perguntam, e eu gostaria que você explicasse, é o seguinte: pode remover um dente que está infectado, um dente com cavitação, e colocar o implante na mesma sessão? Porque o paciente está preocupado com a estética. Agora, a nossa preocupação é outra. Eu queria que você tirasse essa dúvida. Pode ser feito isso? Emico, existe essa possibilidade, sim. E, mais uma vez, vai ter a individualidade. Então, tem situações que é melhor eu, na mesma sessão que tirar o dente, mesmo que ele esteja infeccionado, então eu tiro o dente infeccionado, eu uso a ozonioterapia, trato aquele osso para receber um implante e já instalo o implante. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? É que eu não vou ter uma segunda cirurgia depois. Eu vou, vamos dizer assim, eu vou judiar do meu paciente uma vez só, né? Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Tem caso que a melhor coisa é eu tirar o dente, tratar aquela infecção e dar os pontinhos e em uma outra situação, um outro tempo, eu faço o implante, tá? Então, não é errado a gente pensar assim, nossa, meu dente estava todo infeccionado e ele já colocou o implante. Isso é possível. Existe essa possibilidade de a gente tirar um dente ruim, infeccionado e já instalar o implante. Mas vai ter situação que não é a melhor saída. Vai ter situação que a gente vai ter que primeiro tirar, fazer a faxina e num segundo tempo fazer o implante. Ó, o Francisco está aí mandando abraço para nós, doutor Marcelo, agora o Elcio, Rodrigo, tem bastante gente aí. É que existe casos, né, André, que a pessoa está tão debilitada de saúde, o sistema imunológico, que às vezes precisa dar um tempo para o corpo se autoequilibrar, auto-organizar. Então, às vezes, é até bom que o paciente fique sem nada, né? Existe casos, é o que você está falando. Mas também tem casos em que pode colocar, não tem problema nenhum. Por quê? O dentista integrativo que faz o implante, ele já preparou aquele paciente antes. Exato. Aí que está a diferença. Então, a gente já suplementou com minerais, com aminoácidos, com vitaminas. Eu já sei que aquele paciente não está inflamado. Eu usei homeopatia para cirurgia, preparando o paciente. Então, eu sei que eu posso dar um passo a mais naquele paciente porque ele está preparado. Sim. André, esgotou o tempo. Você acredita que já são 20 horas? Acredito. O tempo passou que eu nem percebi, mas foi ótimo esse esclarecimento, porque todo mundo faz perguntas. Como eu não sou implantodontista, mas eu tenho uma clínica de odontologia integrativa, eu sei da importância dessas informações. Por isso que eu trouxe você, porque você é o cara. Ah, imagina! Tá? Eu agradeço sua presença e quero saber se você quer deixar uma mensagem para todos aqui. A mensagem que eu quero deixar é essa. A gente vou resumir a odontologia biológica, Emico. Sim. Biológica, integrativa, sistêmica, do jeito que você quiser chamar. O nosso serviço é remover campos interferentes sem criar novos. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo o nosso papel, né? Então, por isso que essa live tem a ver com isso que a gente está falando. Às vezes eu tenho que pensar como eu vou tirar aquele campo interferente para eu não gerar novos no paciente. Entendeu? Essa que é a mensagem. Sim, porque sempre a gente trabalha olhando o paciente como um todo, de um modo integral, fazendo a conexão do corpo inteiro. Muito obrigado para todos aqui. Eu vi muitos professores de odontologia biológica, os pacientes, dentistas, colegas. Muito obrigado a todos e muito obrigado, André. Eu agradeço o convite. Live. Para mim é uma honra participar aqui com você.
é um ícone da terapia neural aqui no Brasil. Eu me sinto honrado de participar aqui com você. Que é isso. Muito obrigada a todos, Tá? André e todos aqui presentes. Até Até uma próxima!